Olá, criptomaníacos! E se o Bitcoin não subir? Eu não estou falando desse mês ou desse ano. Eu estou falando dele não subir por 4 ou 5 anos. De não termos o esperado e óbvio ciclo de alta que sempre existiu. Eu sei que a gente não gosta nem de imaginar esse cenário, afinal, ele sempre multiplicou de valor a cada novo ciclo, né? Mas será que ativos com super retornos em seu início mantêm a performance quando vão aumentando de tamanho ou o retorno é decrescente? Bom, vamos analisar. Mas antes, deixa o like porque essa pesquisa aqui não foi nada fácil. Vamos começar com o investidor mais famoso de todos os tempos, Warren Buffett. A linha verde representa o retorno médio do S&P 500 em 5 anos, ou seja, o retorno médio das ações nos Estados Unidos em 5 anos. Já a linha roxa representa o retorno médio do Warren Buffett. O gráfico deixa claro que o retorno dele acima das ações dos Estados Unidos nos primeiros 10 anos, entre 69 e 79, é fantástico, superando o S&P 500 em cerca de 6 vezes. Mas a partir dali, notamos retornos decrescentes, com as duas linhas cada vez se aproximando mais até que elas se encontram a partir do ano 2000, indicando que a performance do Warren Buffett, desde então, é similar ao do índice de ações dos Estados Unidos. Será que o maior investidor do mundo desaprendeu a investir? Não. Na verdade, o que explica o retorno decrescente dos investimentos é o patrimônio crescente sob gestão. Desempenho acima da média atrai investidores. E foi isso que aconteceu com o fundo de investimentos do Warren Buffett em seus primeiros anos. Acontece que é muito mais fácil dobrar $1 milhão do que 100 milhões de dólares. E é muito mais fácil dobrar 100 milhões de dólares do que $1 bilhão. Para dobrar $1 milhão, você precisa convencer somente uma pessoa a investir na sua ideia. Para dobrar $1 bilhão, você precisa convencer milhares de pessoas. Mas esse fenômeno não se aplica somente ao nosso investidor velhinho, e sim a todos os investimentos. Na minha época de investidor tradicional, eu fui atraído por retornos inacreditáveis de 2 fundos de commodities da gestora Sparta, o Sparta cíclico e o Sparta anticíclico. O que me atraiu foi isso daí. Enquanto o CDI rendeu 40% em quase 3 anos, o Sparta anticíclico tinha rendido 653%. Uou! 16 vezes mais. Notem como a linha verde do fundo da Sparta se afastava da linha azul do CDI. Parecia um foguete indo para a Lua. E foi justamente nesse topo, em julho de 2008, que eu entrei. Certo de que iria me aposentar em 5 anos. Só que de lá para cá, o cenário mudou. Notem como as linhas se aproximam, sem que o Sparta nunca mais consiga romper aquele topo de 2008. O que mudou? Novamente, performance acima da média atrai dinheiro e patrimônio crescente gera retorno decrescente. Era muito fácil para o fundo fazer 100%, dobrar de valor quando ele só tinha R$250 mil investidos, lá em 2005. Mas o cenário foi se tornando mais desafiador quanto mais e mais milhões entravam até 2009, impedindo o fundo de apostar nas mesmas commodities minúsculas e voláteis lá do passado. Resultado, o fundo foi cancelado anos depois. Por que você não esperaria o mesmo fenômeno nos ativos que hoje estão no hype? A Apple foi a primeira empresa da história a atingir a surreal marca de $3 trilhões de valor de mercado. Mas será que os fatores que a fizeram sair do zero e chegar lá são fortes o suficiente para manter esse desempenho daqui em diante? Notem que a Apple levou 10 anos para valorizar 100 vezes, saindo de $5 bilhões em 2001 e atingindo $500 bilhões em 2011. Para isso, foram necessários 3 lançamentos disruptivos: iPod, iPhone e o iPad. Existem mais smartphones no mundo do que pessoas, e esse tipo de inovação é extremamente rara. Nos 10 anos seguintes, a Apple atraiu muito mais dinheiro, $2,5 trilhões de investidores. Mas mesmo assim, a valorização foi muito inferior. 5 vezes. 100 vezes para 5 vezes. Retornos decrescentes. Mas ainda existe um fato curioso.
Se nos primeiros 10 anos o que atraiu investimento de 500 bilhões foram lançamentos disruptivos como o iPhone, nos 10 anos seguintes, investidores injetaram 5 vezes esse valor com lançamentos, digamos, menos chamativos. Apple Watch e AirPods. Eu tenho certeza que você conhece dezenas de pessoas que possuem iPhone, mas o mesmo não pode ser dito sobre os lançamentos mais recentes. Se os fundamentos estão fracos, de onde vem todo esse dinheiro? Apresento a vocês a mágica, a impressora de dinheiro dos governos. Esse aí é o gráfico M2 dos Estados Unidos. Basicamente, a quantidade de dinheiro que existe na economia. E notem que coincidência, ele é bem parecido com o gráfico da própria Apple. Entre 2001 e 2011, naquela mesma janela de 10 anos da Apple, a quantidade de dinheiro na economia americana subiu 4 trilhões de dólares. Nos 10 anos seguintes, o governo deu um empurrãozinho na economia, imprimindo 3 vezes mais dinheiro, 12 trilhões de dólares. Para onde vai esse dinheiro extra? Bem, boa parte para comprar ações, onde as que mais atraem, assim como no meu caso lá com o Fundo Sparta, são aquelas no topo, aquelas que apresentaram melhor performance nos anos anteriores. FANG, uma sigla para Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. Sim, a Apple está ali. Dos 12 trilhões de dólares que saíram das impressoras, calhou de 2 trilhões de dólares caírem no colo da Apple, a maior empresa. Mas espera aí, se vivemos um momento de controle de inflação e aumento das taxas de juros, significa o fim do excesso da liquidez. Se um dos fatores para a subida dos ativos foi a impressora e ela foi desligada, você entendeu meu ponto. Sem o empurrãozinho do governo, não tem como a Apple atrair 15 trilhões de dólares nos próximos 10 anos para manter sua performance atual de 5 vezes. Por sinal, parece improvável até mesmo dobrar de valor nesse período. 3 trilhões de dólares é muito dinheiro. A conta não fecha. Isso explica o quebra-quebra ter começado pelos bancos americanos. Os primeiros nessa fila de receber novo dinheiro do governo. Quando a impressora foi desligada, não existiam fundamentos para sustentar aquela ilusão. Adeus, Silvergate Bank. Adeus, Silicon Valley Bank. Adeus, Signature Bank. E qual foi a solução do governo? Claro, religar a impressora por um tempinho. Notamos uma mudança de estratégia aqui. A impressora deixou de servir para aquecer a economia e passa a servir para salvá-la do colapso. Quanto tempo vai levar até o mesmo processo que aconteceu com os bancos acontecer também com as grandes empresas que sustentam a Bolsa Americana? Retornos decrescentes foram inevitáveis para todos os ativos que cresceram, inclusive para o ouro, que praticamente não superou valores de mais de uma década atrás, mesmo com todo o dinheiro que foi impresso nesse período. Seria isso inevitável também para o Bitcoin? Sim. Os retornos do BTC vêm desabando ciclo após ciclo, conforme seu valor de mercado sobe. E pior, assim como no caso das ações dos Estados Unidos, um dos fatores que levaram à última alta histórica em 2021 foi a impressão de dinheiro. Mas antes que você saia por aí vendendo seus bitcoins, eu quero te apresentar a diferença entre o BTC e todo o resto que eu mostrei nesse vídeo. Ele ainda não entrou no mercado. O Bitcoin é o Steve Jobs na garagem. Ele é um conceito, uma ideia, que se der certo, não compete em valor de mercado com a Apple, que por sinal vale hoje 4 vezes mais que o Bitcoin. Ele compete com todos os ativos do mundo somados: ouro, imóveis, ações, moedas estatais, títulos do governo e muito mais. Se o Bitcoin subir 10 vezes a partir daqui e parar, significa que ele perdeu, que ele deu errado. Seria como se a Apple jamais tivesse saído da garagem. A vitória do Bitcoin seria disruptiva, gerando a morte de tudo o que existia antes, assim como foi o lançamento do iPhone. O iPhone não estava nem aí para o pager, para o fax, para o Discman, para as câmeras da Kodak. Ele simplesmente era superior a tudo isso somado e essas coisas sumiram. A vitória do Bitcoin significaria uma disrupção 100 vezes maior do que o do iPhone. Ele sugaria tudo como um buraco negro faminto.
Adeus pedrinha amarela que pode ser confiscada. Adeus Pix e real digital programando o que posso ou não posso comprar. Adeus ações sem fundamentos turbinadas por dívida. Adeus imóveis supervalorizados em cidades fantasmas. O Bitcoin apresenta claros sinais de retornos decrescentes, eu concordo. O produto Bitcoin está atingindo o seu ponto de maturidade dentro da garagem. Está chegando a hora de ser lançado no mercado e um ETF spot de Bitcoin pode ter um efeito similar ao lançamento do iPad, mostrando a grandes empresas e investidores que aquilo ali é disruptivo e merece mais atenção. E nesse exemplo aqui comparativo com a Apple, eu não sei quando será o lançamento do iPhone, mas eu odiaria estar comprado em Kodak e Nokia, se é que vocês me entendem. Mas a maioria estará. A maioria hoje está posicionada em Apple, em Tesla, em Amazon, acreditando que vencerão o retorno decrescente. E a maioria comprará Bitcoin somente quando ele for tão usado no dia a dia quanto um iPhone é usado hoje. Um produto maduro e adotado, que já passou da fase de investimento. E não uma brilhante ideia onde vale a pena investir hoje. Seja bem-vindo à garagem do Bitcoin. Ela está prestes a ser aberta.